nosso estudo. E hoje nós vamos, antes de ouvir um prelúdio aqui, deixa eu ler um e-mail para os irmãos, do pastor Gerson Troqueis, lá do Senegal. Ele disse o seguinte: na próxima quarta-feira estamos completando 3 meses de lutas. A prisão daquele casal de missionários lá, o José Dilson e a Zeneide, 3 meses. A nossa luta tem se tornado cada dia mais renhida. Quando pensamos que as coisas estão melhorando, nossas novas situações nos pegam de surpresa. Soubemos que após terminar a visita na quinta-feira, o juiz pediu aos advogados para que não entrassem com pedido de liberdade provisória ainda, somente dia 11 de fevereiro, pois desejava ouvir nesta sexta-feira, dia 8, um pai de um dos internos e que já é jardineiro do projeto. Segundo a Marli, ele é uma pessoa muito carente, não tem esposa e não tinha como continuar cuidando de seu filho. Ele pediu, há alguns meses atrás, para recebermos seu filho, e este agora é beneficiário do projeto. Esse projeto é o projeto, como é que chama? Obadias, né? Que é o projeto social lá da missão. O pai já tinha assinado os papéis de guarda da criança para a missão. Quem entende? Estamos com essa problemática toda porque não tínhamos os papéis de guarda das crianças. Agora não podem entrar com pedido de liberdade porque precisa ouvir um pai que assinou o papel diante de autoridades dando a guarda da criança. Estivemos com nossos irmãos na visita agora à tarde e ambos estão ansiosos pelos próximos encaminhamentos. Para todos nós foi uma grande decepção e tristeza, mais esta impossibilidade de libertação. Nos sentimos cansados e às vezes abatidos, mas não desanimados nem destruídos. Continuem firmes conosco em Cristo. Gerson e Marília, pedindo aqui para reservar um tempinho e mandarmos um e-mail para o reverendo Zé Dilson e para a Zeneide. Em nome da igreja eu mandei esse e-mail. Reverendo Gerson, tem sido um tempo de lutas e questionamentos internos para todos nós. Por que tudo isso? Temos recebido seus e-mails em oração e em oração a Deus pela situação destes irmãos. As autoridades deste mundo agem de conformidade com os critérios deste mundo. Jesus nos disse que o mundo nos odiaria por causa do seu nome. João 17:14. Creio que ser este um tempo de nos humilharmos diante de Deus e dispor a nossa vida ao martírio por amor de seu nome. Não vamos deixar de confiar. Penso que vocês devem estar num desgaste emocional e espiritual muito grande. O que nos consola é saber que Deus é refúgio e fortaleza na tribulação. Hoje à noite vamos fazer um momento especial de intercessão por vocês. E vamos fazer isso agora. Deus nos manda clamar a Ele. Ele tem um plano maior em tudo isto que podemos não estar entendendo agora. Então, sejamos fiéis. Deus ama vocês, suas famílias e suas vidas. Encaminhe este e-mail ao colega reverendo José Dilson e à irmã Zeneide, servindo a Deus com toda humildade, lágrimas e provações. Grande abraço, reverendo Ildemar e Igreja Presbiteriana de Dourados. Então encaminhamos a eles um e-mail em nome da igreja e comprometendo de estar fazendo um momento de oração e de intercessão diante de Deus pela vida deles. Nós vamos fazer isso agora. Vou pedir o André para estar tocando aqui um prelúdio e nós vamos fazer um momento de oração, de intercessão pela vida desses irmãos. Já estão com mais de 3 meses que estão encerrados ali em prisão por causa de serem missionários ali naquele país que rejeita ao cristianismo, ao evangelho. Então nós vamos estar agora fazendo esse momento de intercessão por eles.
porque eles já estão ficando por demais ansiosos e desgastados com esta situação. Não é de se esperar o contrário, até a gente que está aqui já vai ficando assim meio desgastado e cansado com esta situação destes irmãos ali. Então vamos aproveitar este momento. É o reverendo José Dilson e a nossa irmã Zeneide, são missionários. Destes missionários, o reverendo Gerson e a Marília são missionários da igreja aqui, e eles que estão dando apoio aos demais irmãos. O reverendo Gerson é o reverendo Gerson Troqueis, né? Filha do reverendo Troqueis. Vamos estar então intercedendo em José Dilson e a missionária Zeneide, tá bom? Vamos então estar aproveitando este momento para estarmos intercedendo por eles. Nosso Deus, nesse instante nós intercedemos diante do trono da Tua graça. O Senhor que é Deus soberano sobre os céus, a terra, sobre todas as coisas. O Senhor que envia Teus filhos ao mundo, cada um de nós, para pregar o Evangelho, testemunhar a Tua salvação, combater o pecado, chamar pecadores ao arrependimento e proclamar o Evangelho para a salvação de vidas pelo Senhor e para o Teu reino. Queremos agora, ó Deus, somar as nossas vozes em oração pelo reverendo José Dilson, ali preso naquele país, passando momentos tão aflitivos, de tanta insegurança. Ó Deus, queremos colocar a vida dele diante do Senhor e pedir que o Senhor visite-o com a Tua graça, com o Teu poder nesse instante. Que haja consolo no coração dele, mesmo ali naquele cárcere. Oramos também pela nossa irmã Zeneide. Ó Deus, que passa as mesmas aflições. Não sabemos as condições humanas que eles estão ali naquela prisão, mas queremos, ó Deus, rogar ao Senhor pela vida deles. Primeiramente, que haja consolo do Teu Espírito no coração deles ali, e que eles tenham o conforto da Tua graça, e saibam que lutar ao Teu lado é maravilhoso em toda circunstância.
Oramos, ó Deus, para que também o Senhor supra as suas necessidades ali físicas, materiais, espirituais, emocionais. Renova no coração deles toda a esperança e a rendição total ao Senhor. Oramos, ó Deus, para que as autoridades daquele país se sensibilizem, que não estão tratando com malfeitores, nem com pessoas cuja maldade humana esteja trazendo algum mal para o seu país, mas que entendam que eles estão na prática do bem, do amor fraternal, da proclamação do Teu nome, e possam, ó Deus, entender e levá-los a retornar às suas atividades, tirá-los daquela prisão. Deus, sobretudo, eles são prisioneiros do Senhor. Queremos colocá-los nas Tuas mãos, orar por eles para que o Senhor renove as forças, porque sabemos que eles já estão abatidos e estão com as suas forças humanas chegando ao limite. Cuida deles ali, estenda a Tua mão de poder e graça sobre a vida deles. São nossos irmãos e clamamos por eles diante do Senhor nesta hora. E sabemos que o Senhor é Deus de ternas e santas misericórdias. Assim nós esperamos no Senhor e oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos cantar um hino, irmãos. Vamos colocar de pé. Hino 68 do nosso inário. Necessidade. Eu creio, Senhor, na divina promessa. Vitória já tive nas lutas aqui. Contudo, é muito certo que a gente tropeça. Por isso, Senhor, eu preciso de Ti. estudar 1 Crônicas. Abre aí, primeiro livro das Crônicas.
Esse livro é um livro interessante e às vezes é bom não só para os irmãos, mas também para a gente voltar e reestudar algumas coisas que a gente já viu e fica surpreso como se não tivesse nunca visto, viu, doutor? Isso é uma realidade. Você já leu, já estudou, e quando você vai estudar de novo, parece que é uma novidade constante, mas é assim mesmo, né, Ana? A Bíblia é sempre um livro que renova a alma. A lei do Senhor é perfeita e restaura e renova a alma, não é assim que diz as Escrituras? E esse livro tem uma peculiaridade, vocês vão entender depois. Olha como que começa esse livro. Ele começa com genealogia. A gente vai ler a Bíblia, uma das coisas que quem mais gosta de ler quando está fazendo a leitura geral da Bíblia é genealogia, não é? Vocês estão rindo por quê? Eu não estou entendendo, não. Genealogia, lindo ler isso aqui, Mesalel, Elisatar, não é? E vai embora, né, Paulo? Muitos pulam a genealogia, né? Depois nós vamos ver algumas coisas interessantes. Olha como que esse livro de crônicas começa com a genealogia, começando lá em Adão e Eva. Depois vai passando pela família dos patriarcas, chega nas 12 tribos de Israel, no capítulo 2, caminha pelas 12 tribos, relatando uma a uma os seus personagens, e assim segue até o capítulo de número 9. Crônicas de 1 a 9, primeira Crônicas de 1 a 9 é genealogia. Depois a gente vai mostrar assim, essa divisão mais clara, para depois, a partir do capítulo 10, registrar no capítulo 10 a morte do rei Saul, sem muita explicação sobre a vida dele, porque você há de lembrar que nós já vimos a história desses reis em 2 Samuel e no livro dos reis, não é isso? E a partir do verso 11, agora Crônicas vai preocupar apenas com o principal dos reis de Israel, Davi. Agora vai contar toda a história de Davi. E se você quer estudar a história de Davi, esse livro é aconselhado para você estudar a história de Davi. No capítulo 14, os versos 8 a 17, narra o momento crucial da história de Davi, ou um momento, não é crucial, um momento mais alegre, mais eufórico, mais festivo da história de Davi, quando ele é agora reconhecido e ungido e reconhecido como rei sobre todo o território da Palestina. Só para recordar a sua memória, porque nós já ensinamos isso aqui, Davi ficou 7 anos e meio apenas reinando em Berseba, ali na região de Judá. Ele ficou 7 anos e meio rei só de um pedaço do território de Israel. Depois ele é reconhecido como rei por todas as 12 tribos de Israel. Ele não foi rei 40 anos sobre todas elas. Então ele reina mais 32 anos e meio, agora sobre todo o território de Israel. E neste momento, quando ele é aclamado rei de todo o território de Israel, existia um povo vizinho ali, muito inimigo do povo de Israel, o povo dos filisteus. Vocês lembram desse povo, os filisteus? E eles tinham certamente uma encrenca pessoal com Davi. E eles tinham tudo para ter uma encrenca pessoal com Davi. Tinha ou não tinha? Davi humilhou esse povo, e humilhou de uma forma terrível. Davi, um garotão, um adolescente, pega uma funda
e eu nunca tinha imaginado por que ele pegou 5 pedras lá naquele riozinho. Não pegou 5 pedras e só usou uma, mas pegou 5. Eu não imaginava por quê. E ele vai lá, e o herói dos heróis deles, a referência, o modelo de homem dos filisteus era o Golias. Matar o Golias era matar o homem ideal deles, né? E Davi dá nele uma pedrada na testa, né? Eu gostei uma vez um pregador pregando, falou: tem gente que só enxerga o problema, tem outros que já enxerga a solução. Todo mundo enxergava o tamanho do Golias. Meu Deus, vamos correr do homem, 3 metros de altura, né? Vamos correr do homem. E Davi, quando olhou, falou assim: nossa Deus, uma testa desse tamanho não erra nunca. O homem devia ter uma testa gigantesca. Eu nunca erro uma testa dessa, tá louco? Não é assim? Então, quando ele é aclamado rei sobre todo o território de Israel, ainda não tinha nem nomeado seus ministros, sentou no trono. Os filisteus, é a hora, não é? Que ainda não estava estabilizado o governo dele. Então, a partir do verso 8, eu quero ler com você até o verso 17, e quero te dar uma coisa interessante aqui nesse texto. Davi, ele se vê encurralado pelos filisteus, literalmente contra a parede, e ele então, de novo, vai ter que enfrentar os filisteus, na confiança que só Deus podia dar a vitória a ele, que pelas mãos dele ele não tinha condição de enfrentá-los. Vamos ler de forma responsiva, e você presta um pouquinho só de atenção a mais quando você for ler o verso 11. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre todo o Israel, subiram todos para prender Davi. Ouvindo Davi, saiu contra eles. Então Davi consultou a Deus, dizendo: subirei contra os filisteus, entregarmos-as nas mãos. Respondeu-lhe o Senhor: sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. Ali deixaram os seus deuses, e ordenou Davi que os queimassem. De novo Davi consultou a Deus, e este lhe respondeu: não subirás após eles, mas rodeia por trás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. Fez dos filisteus desde Gibeon até Gezer. Todas aquelas terras, pois o Senhor fez terrível a todas aquelas gentes. Esse texto é de meditar profundamente, não é? Davi derrota os filisteus ali, porque Deus diz: vai que eu vou entregar os teus inimigos nas tuas mãos. Então Davi vai e derrota, e faz assim: rompeu as fileiras inimigas diante de nós, como quem rompe águas. E os filisteus fugiram, e Davi consultou de novo o Senhor: vou atrás deles? E o Senhor falou: não, vai só rodear a montanha, porque eu quero fazer algo especial aos olhos de Israel. E eles então foram, e diz aqui o texto que os filisteus passaram a ouvir carruagens correndo na copa das amoreiras. Não deve ser algo normal, não é? Deve ter ficado profundamente amedrontado. Já pensou, se ouvir tropel de carruagem e você ouvir correndo na copa das amoreiras? É uma coisa, né? Um ato soberano de Deus
e este livro nós vamos aprender que é para mostrar estes atos soberanos de Deus. E eles então, os filisteus foram derrotados ali, e Deus espalhou o temor dele no coração de todos aqueles povos vizinhos. Quando falavam em Davi, eles lembravam do Senhor. O Senhor é com esse homem, é melhor a gente entregar as nossas armas a eles. Agora, tem muita coisa que a gente faz na vida e mais tarde a gente vai parar para pensar nela. Já aconteceu isso com todo mundo aqui. Senhor, como que eu tive coragem de fazer aquilo? Não é assim, Noel? A gente depois para e fala assim, meu Deus, como que eu fui corajoso naquele tempo, né? Como que eu enfrentei aquela situação na minha vida? E não sei explicar até hoje, né? De onde eu tirei coragem para aquilo tudo? Onde eu encontrei assim inspiração? Eu lembro de um colega meu falando assim, olha, eu era novo no ministério, cheguei lá na igreja, fiz isso, fiz aquilo, eu era louco, hoje eu acho que eu não teria coragem de fazer aquilo. Entrei, fiz assim, assado. Então, isso acontece com todos nós. Aconteceu com Davi. Abre no Salmo 124. Mais tarde, Davi parou para refletir no que fez e compôs o Salmo 124, exatamente para retratar aquele momento quando ele enfrentou os filisteus ali no início do seu reinado. Até ele não acreditou que ele teve coragem de fazer aquilo, né? E ele então coloca Israel para refletir. Vamos pensar nos feitos de Deus, na grandeza de Deus, como Deus nos livrou. Esse Salmo 124, Davi compôs para lembrar exatamente este momento que nós lemos, quando Deus libertou o povo de Israel da mão dos filisteus. Ele não tinha estrutura militar, ele não tinha condições de enfrentar aquele exército, mas Deus os entregou nas suas mãos. Agora ouve a leitura do Salmo. Deus, nosso protetor e libertador. Salmo 124. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, e esses homens aqui são os filisteus, e nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente, águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles, salvou-se a nossa alma como um pássaro dos laços dos passarinheiros, quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Esse salmo era para ser lido assim: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Aí Israel ia repetir: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Então seria narrada a história. Vamos ler o verso 8 juntos, só para recordar o momento. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Esse salmo então tem esse contexto histórico de 1 Crônicas, ou do primeiro livro das Crônicas. É muito interessante nós pararmos para refletir na forma como Deus cuida do seu povo. Salvou-se a nossa alma como um pássaro é salvo do laço do passarinheiro, só que com a diferença: quebrou o laço e nós nos vimos livres. Se você for estudar a história, esse povo não atormentou mais Israel. Obviamente ficaram muito assustados, né? Vamos para o nosso estudo? Hoje nós vamos ver o livro das Crônicas, primeiro livro das Crônicas. Esse livro, ele é escrito por volta do ano 450 ao ano 430, após esse ano 538.
Esse ano 538 marca o início do retorno do povo de Israel do cativeiro da Babilônia. Depois de ficarem lá 70 anos, encerra o livro dos Reis, dizendo que eles foram para o cativeiro da Babilônia. Nesse intervalo entre o segundo livro dos Reis e o primeiro livro das Crônicas, nós vamos encontrar aí, na cronologia bíblica, vários livros compostos aí. Profeta Daniel, profeta Ezequiel, profeta Jeremias, vários livros, né, vão vir nesse período. Quando a gente for estudar mais tarde, você vai ter que retornar a este quadro cronológico. Esse livro das Crônicas, o primeiro e o segundo livro, então é escrito depois que o povo de Israel volta do cativeiro da Babilônia, e escrito aqui por volta do ano 450 ao ano 430. E a palavra-chave deste livro é esta aqui: o justo é abençoado. Esse livro foi retratado para descrever a bênção de Deus com o povo da aliança. O justo é abençoado. Nossos irmãos desobedeceram e foram alvos do juízo de Deus, foram parar lá no cativeiro. As pessoas brincam com o pecado, brincam com Deus, mas não se brinca com essas coisas. Eles desobedeceram, foram parar lá no cativeiro. Esse livro agora é escrito para dizer assim: irmãos, não vamos repetir o exemplo dos nossos pais, não vamos endurecer o nosso coração diante de Deus como eles fizeram. Vamos lembrar que há bênçãos prometidas para o justo, não há bênção prometida para o ímpio. As bênçãos de Deus são prometidas para o justo, não é para o ímpio. E independente de ter o livro da capa preta na mão ou não, independente de você ter uma Bíblia na mão ou não, a bênção de Deus é prometida para o justo, nunca para o ímpio. Não conheço uma promessa de bênção para o ímpio e nem para o homem na sua impiedade. Então, essas coisas são muito claras no contexto das Escrituras. Então, guarda bem essa palavrinha aqui, que é a tônica deste livro: o justo é abençoado. Vamos ao nosso quadro próximo aí. Aqui nós temos então a nossa biblioteca, é a visão panorâmica da Bíblia. A nossa biblioteca, nós estamos então na galeria dos livros históricos, tá bom? São 12, já estudamos esses que estão nesta cor. Nosso estudo é sempre o amarelinho, lembra da nossa didática aí, tá bom? Nosso estudo é sempre o amarelinho. Então, 1 Crônicas, você vai encontrá-lo aqui, ó, porque aqui são os 12, aqui é o Pentateuco, aqui os históricos, tá bom? Então nós estamos aqui, ó, primeiro livro das Crônicas, falta o segundo e estes outros pós-exílio, tá bom? Isso aí é só para te situar na nossa história. Próximo. Esse livro foi escrito por quem? Esdras, o sacerdote. Tratado em toda a herança histórica da igreja, ele é tratado na tradição rabina, ele é tratado ao longo da história da igreja, pelos anais da história, como autor de 1ª e 2ª Crônicas, tá bom? E esse livro é escrito então nesse período após o cativeiro da Babilônia, nesse período de Esdras, e interessante, dirigido aos exilados que retornaram do cativeiro da Babilônia. Então é um livro eclesiástico e sacerdotal, exortativo, chamando o povo à obediência, à aliança do Senhor. Nós vamos ver isto fortemente quando estudarmos Esdras e Neemias. Seguindo o período que cobre este livro, pode seguir aí, Fernandinho. O período que cobre este livro, a esfera de ação, basicamente traça esse quadro genealógico. Ele então vai mostrar mais o período da morte de Saul e do reinado de Davi,
até o momento que Salomão assume o trono de Israel. Então, ele vai repetir mais ou menos o que está escrito lá em 2 Samuel, que é focado na história de Davi, um rei segundo o coração de Deus. E Davi foi rei em Israel nesse período antes de Cristo, 1056 a 1015, por volta aí deste período. O propósito deste livro, que é a próxima tela, o propósito deste livro de crônicas, e aqui eu vou falar das duas crônicas, 1ª e 2ª crônicas. Então foi dirigida a esses exilados que estavam retornando do cativeiro, para mostrar-lhes o passado de seu povo, sob a perspectiva do agir de Deus. Lembra quando Moisés, nós chegamos em Deuteronômio, que Moisés teve que repetir toda a lei de Israel para os filhos de Israel, para recordar as promessas de Deus, para eles entrarem na terra prometida? Ali ele recorda os 10 mandamentos, ali ele faz uma retrospectiva de toda a história. Crônicas é mais ou menos semelhante a Deuteronômios, é uma repetição da história, agora sobre a ótica da ação de Deus. Enquanto antes Samuel e 1º e 2º Reis foi escrito durante os fatos, agora Crônicas é escrito depois dos fatos, para fazer uma leitura da ação de Deus dentro desses fatos da história de Israel. E este livro também, estes livros, de Crônicas, eles são escritos para encorajar aqueles exilados. Imagina um povo depois de 70 anos escravos, num cativeiro, agora retornando para reconstruir Jerusalém, toda destruída, o templo destruído, os muros destruídos, uma cidade completamente destruída, não tinha vida social, não tinha vida política, não tinha vida religiosa, eles tinham que reconstruir. Leiam o Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo, e entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por eles. E com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Era um misto de alegria e de tristeza, porque o Salmo continua dizendo assim: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Olha o tempo dos verbos deste salmo. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, euforia, ficamos como quem sonha, a nossa boca cheia de riso, a nossa língua de júbilo, e colocamos a trouxa nas costas, saímos da Babilônia, Zorobabel guiando o povo, e voltamos alegres. Era muita alegria. Nós vamos rever nossos irmãos, nossos parentes, eu quero ver se eu ainda encontro alguém da minha família lá, etc. É um tempo de alegria. Mas quando eles chegam em Jerusalém, que olha aquela cidade toda destruída, eles ajoelham e falam: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Por quê? Restaurou saindo da Babilônia, mas tem toda uma restauração para ser feita em Israel, em Jerusalém, não é? Então o livro das Crônicas tem essa tônica de encorajar o povo. Olha aqui, encorajá-los, porque eles tinham muita luta pela frente, muito trabalho pela frente. Irmãos, nós precisamos constantemente desse encorajamento de Deus para a nossa vida. Nós temos constantemente que enfrentar essas adversidades, e a igreja luta contra o pecado, ela luta contra o mundo, ela luta contra Satanás, e nós precisamos constantemente desse encorajamento da graça de Deus. Está ali o reverendo Francisco, né? Deve estar chegando lá de Concepción. Precisa ou não precisa, reverendo, desse encorajamento? Os nossos campos missionários, nossas tarefas, constantemente.
Então, Crônicas é escrita sob uma nova ótica dos feitos de Deus, do agir de Deus, do governo soberano de Deus sobre todas as coisas, para que aquele povo sinta encorajado em dizer assim: nós não estamos indo sozinhos, o Senhor está indo adiante de nós, Ele é a nossa bandeira. Aquele povo tinha que saber que Deus estava com eles. Deus os levou para a Babilônia e agora Deus estava trazendo-os de volta. Eles não estavam voltando por causa da bondade do rei Ciro. Eles não estavam voltando porque encontraram o favor do rei. Eles encontraram o favor do Senhor. Era tempo de voltar. Rei nenhum poderia mantê-los ali. Eles voltariam de uma forma ou de outra. Deus os traria de volta. Então, Crônicas é escrito pela ótica do agir de Deus para encorajar o povo. E tudo que Crônicas vai lembrá-los é o seguinte: a única coisa que vocês precisam, vocês não têm que temer os vizinhos. Nós vamos estudar lá em Neemias uns homens cruéis, Sambalá, Tobias, Gesem. E ele vai dizer: vocês não têm que temer esses homens, vocês não têm que temer nada. A única coisa que vocês têm que fazer é isso aqui, ó. Precisam ser fiéis à aliança com o Senhor. Meus irmãos, é isso que me encoraja todo dia no meu ministério. Nós não precisamos temer nada como igreja. A única coisa que nós precisamos é sermos fiéis à aliança com o Senhor. Não precisamos temer absolutamente nada. Esse mundo nunca foi melhor do que está hoje aí aos nossos olhos. O homem nunca foi melhorzinho do que é hoje. E como os nossos conterrâneos aí, espíritas, falam que pregam o aperfeiçoamento da humanidade, né? Que o homem está melhorando, eu não estou vendo essa melhora. Às vezes os irmãos estão vendo, eu não estou vendo essas melhoras. O homem continua cruel, continua duro de coração, continua com o coração inclinado para o pecado. Nós não temos esperança no homem. A nossa esperança está no Senhor. Sujo. Então a única coisa que nós temos que ser é fiéis à aliança, a fim de que, como povo de Deus, agora voltando lá, né, a linguagem, eles voltassem a experimentar a glória dos dias de Davi. É por isso que Crônicas vai trazer um relato imenso sobre a história de Davi, as vitórias de Davi, os guerreiros de Davi. Crônicas vai registrar os valentes de Davi. Olha aí, esses homens mataram gigantes. Vocês acham que eles tinham força para matar gigante? Vocês acham que eles eram tão fortes assim? Vocês têm que entender o agir de Deus na história, né? É isso que Crônicas está sendo escrito. Porque aqueles exilados, coitados, estavam voltando de cabeça baixa. Se tinham que ter um encorajamento, igual nós temos que ter um encorajamento do Senhor, né? Todo dia. Seguindo, ainda no propósito desse livro, dá uma teclada aí, meu companheiro Fernandinho. Assim, iniciando com a apresentação da genealogia do grande rei de Israel, para mostrar que 1 Crônicas, então, né, mostra-nos o significado espiritual do reinado do justo rei Davi e suas consequências. É um tempo de esperança messiânica. Crônicas eleva o moral do povo de Israel naquela esperança do Messias, né? Olha, o reinado de Davi, o reinado do justo. Olha, Deus promete que da descendência de Davi virá um reinado messiânico sobre Israel, que então tem toda essa essa esperança messiânica neste livro. E nem posso esperar para falar isso lá no final do estudo, né? 1 e 2 Crônicas traz um foco diferente então da história do povo de Deus após a experiência do cativeiro. É para lembrar assim, a única coisa que ele não pode fazer de novo é desobedecer a Deus.
Agora, confiados no Senhor, nós não precisamos temer ninguém, podemos ir em frente. Então é a história de Israel sob a perspectiva da ação de Deus. E a minha pergunta aqui agora é muito direcionada: como você enxerga a sua história? Não seria uma boa reflexão para nós agora? Sabedores já um pouquinho aqui do que Crônicas retrata. Como que você enxerga a sua história? Eu não consigo enxergar a minha história fora desta ótica e dessa perspectiva do agir de Deus. Eu entendo que cada um de nós está hoje exatamente onde Deus nos colocou. Ninguém está aqui por acaso, ninguém veio parar em Dourados por acaso, ninguém está aqui na igreja por acaso, ninguém abraçou o Evangelho por acaso, ninguém preserva no coração essa esperança em Cristo por acaso. Nós temos que aprender a enxergar a vida nossa, da nossa família, pela perspectiva do agir de Deus e da ação soberana de Deus. Vocês concordam comigo? Não tem outra forma, né? Como que eu vou me desligar disso? Não tem. Exatamente, Deus converge aquilo que parece que é uma tragédia, Deus transforma aquilo em alguma coisa boa para a nossa vida, por causa da misericórdia dele, porque misericórdia é miséria e córdias, é o coração de Deus voltado para a nossa miséria humana. Isso é misericórdia, que inclusive precisa ter muito no nosso coração também, porque nós gostamos muito da de Deus, e às vezes falta a nossa. Vamos lá, seguindo, o versículo chave deste livro, está lá quando Davi vai exortar Salomão. Fugiu aí, Fernandinho? Vê se o Fernandinho cochilou em cima aí, que, né? Vamos lá, isto. Olha que texto bonito. Tu, meu filho Salomão. Essa é a tônica de Crônicas. Esse é o foco de Crônicas. Tu, meu filho Salomão. Davi está falando para Salomão. Conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária. Porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Esse versículo é daqueles que a gente tem que grifar na Bíblia para decorar, não é? Eu sempre encorajo os irmãos a decorar a palavra de Deus, porque vê se a gente não tem que ter um versículo desse no coração. Tem que ter, né? Para todos os momentos da nossa vida. O Senhor esquadrinha o coração, o Senhor conhece o pensamento, conhece as ações, as intenções da alma. Se você o buscar de todo o coração, você vai encontrá-lo, você vai ser feliz, você vai prosperar, você vai ter alegria na vida, você vai ter alegria na morte, não é verdade? Agora, se você o abandonar, você vai ser rejeitado. E o problema? Para sempre. Aqui dá uma tônica futurística, não dá? E para sempre, eu vou te dizer uma coisa, é tempo demais, viu? Para sempre é tempo demais para um cidadão viver longe de Deus. Vai lá. O próximo quadro é só um esboçozinho rápido. O livro de Crônicas, ele pode ser dividido apenas em duas partes. Eu recomendei esse livro para os irmãos, vários têm, e assim, ele, nessa questão das crônicas, ele é muito resumidinho, então nós ampliamos o estudo, e viu, Gustavo, com aquela apostila que você me trouxe lá do IBEL, e a Bíblia de Genebra, tem sido um auxílio constante para nós aqui, além desse livro. Então, os capítulos de 1 a 9 é a genealogia, de Adão até chegar naqueles que retornaram do cativeiro. Nós vamos ver depois o significado da genealogia. E do capítulo 10 a 29 é para retratar aqueles 33 anos de Davi, que ele reinou sobre todo o território. Eu falei 7,5, né? Mas normalmente eles redondam aqui. Então,
33 anos que ele governa sobre todo o território, para mostrar assim, olha para alguém que deu certo na vida, Davi, né? Segundo o coração de Deus, um homem que Deus abençoou, apesar dos seus apesares. Então vamos ao conteúdo desse livro, porque tem um conteúdo muito amplo e umas lições muito boas. Agora, Fernandinho, fica atento aí, tá bom? O primeiro conteúdo aqui do livro, nós vamos destacar o quadro geral de 1ª e 2ª Crônicas. Originalmente era um livro só, 1ª e 2ª Crônicas. A divisão ocorreu com a tradução da Septuaginta. Não sei se você já ouviu falar, é a primeira tradução da Bíblia. A Sociedade Bíblica do Brasil gosta muito de falar isso. É a primeira tradução que se fez da Bíblia. Ela é chamada Septuaginta porque 70 sacerdotes, né, traduziram a Bíblia lá do hebraico, o Antigo Testamento, né, traduziu o Antigo Testamento do hebraico para o grego, por causa do advento das conquistas, né, do mundo grego. Cobre um período histórico que é apresentado desde o livro de 2 Samuel até o livro de 2 Reis, tá? E 1ª e 2ª Crônicas. O que caracteriza é o fato de tratarem do mesmo assunto sobre uma perspectiva diferente. Qual perspectiva diferente? Nós focamos bem aqui na nossa primeiro quadro aqui da aula. Qual que é a perspectiva diferente que Crônicas registra a mesma história, agora com a perspectiva diferente? Qual é? Sim, é a leitura da história a partir da ação de Deus, não pela linhagem apenas de Abraão, mas visando a ação de Deus sobre aquele povo. Guardem isso, tá bom? Senão eu vou voltar na aula quarta que vem, tá bom? Na mesma aula. Os livros de Crônicas então apresentam a dinastia davídica do ponto de vista espiritual. Isso é importante porque você pega Reis, está lá, Reino do Norte, Reino do Sul. Uma hora você não sabe se está num, se está no outro, não é assim? Reino do Norte, esse aqui reinou em Israel, o daqui reinou em Jerusalém. Enquanto reinava em Judá, o daqui estava reinando em Samaria. E vira uma confusão ali, você se perde. Então, esse livro das Crônicas não registra o Reino do Norte e Reino do Sul. Mostra apenas o Reino do Sul. Ou seja, a aliança de Deus está aqui. É bom você saber isso, porque imagina a Arca de Noé. Tinha um lugar mais nojento para um ser humano ficar dentro do que aquela Arca de Noé. Coitado do Noé com a família dele. Ficou muito tempo ali, naquele ambiente fedido, no meio daqueles animais, mas a linhagem da aliança passava por ali. Do que afogado lá no dilúvio, né? Era um lugar terrível, mas terrível mesmo era lá fora, né, Milton? Fora da arca. Às vezes a gente tem que enxergar isso. Por que agora vai registrar só as tribos do sul? É porque a linhagem da aliança, o fio de ouro do plano eterno de Deus, da salvação, está passando por ali. Alguns falam da igreja. A igreja, de vez em quando a gente vê alguma pessoa falando da igreja. É um infeliz quem fala da igreja, porque a aliança de Deus está passando por ela. Então, vai experimentar longe do Senhor a vida. Então, a gente tem que aprender estas coisas. Era um lugar muito agradável, não, mas o fio de ouro da aliança de Deus estava passando por ali. É o caso agora da tribo do sul. Os outros livros narram a história, os outros que eu me refiro a Samuel e Reis, narram a história do ponto de vista político, além de apresentarem também a história do Reino do Norte. Crônicas só apresenta então a história do Reino do Sul, o reino de Judá. Segue aí, Fernandinho. Um segundo quadro do conteúdo do livro é a questão da cronologia bíblica. Entenda aqui um aspecto. Cronologia não é genealogia, viu? Os livros de crônicas ocupam na Bíblia hebraica o último lugar. Lá no encerramento da Bíblia hebraica, né, que registra só o Antigo Testamento. A nossa termina com
o Antigo Testamento? Qual o último livro? Malaquias. Na Bíblia hebraica, ele termina com Crônicas, tá bom? Assim, as genealogias apresentadas no início de 1 Crônicas são um preâmbulo à genealogia do Senhor Jesus, o Messias, apresentado no primeiro capítulo de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento. Então, olha que dado interessante para a nossa cronologia, né? Então, inicia, é uma sequência para a gente entender o papel da genealogia bíblica. Seguindo, outro quadro é a questão do culto. Estava voltando do cativeiro, esse povo foi parar lá por causa da idolatria, eles imitaram a idolatria, eles copiaram os pecados de Israel, as tribos do norte, eles copiaram os pecados dos povos vizinhos, eles cultuavam a Deus e a si mesmo, e a Baal, e a Moloque, e a deusa do céu, e a deusa da terra, e etc., e adorava tudo. Era uma chamada, um sincretismo religioso. E cuidado, viu, irmãos, nós vivemos uma época de sincretismo religioso. E o sincretismo religioso hoje é diabólico. Ele entra no nosso meio, numa versão gospel, ele entra no nosso meio numa versão tatuada de evangelho, ele entra no nosso meio de uma forma muito sutil. Nós temos que tomar cuidado. Ele entra de diversas formas, e nós temos que aprender a não copiar o reino do norte. O mal vem do norte, diziam os profetas, né? Então, o sincretismo religioso é um problema sério nos nossos dias, camuflado de irmandade da fé. Olha o nosso meio neopentecostal, tudo enquanto é tipo de patuá, e tudo enquanto é tipo de misticismo pagão penetrou nesse meio, e é um sincretismo religioso. É azeite ungido, é água benta, é água do Rio Jordão, das cataratas, não sei das quantas, e tem todo tipo, painel ungido, o chapéu que você põe na cabeça do doente, cura o doente, que o Valdemiro está vendendo a R$50, eu acho que está barato. E então entrou o sincretismo religioso. Olha como que Deus agrada do sincretismo religioso, para a gente não imitar. Nos 2 livros de Crônicas encontramos a descrição de todo o aparato ligado à adoração nos dias do Velho Testamento. Neles encontramos o templo, os sacerdotes, os levitas, os cantores, os rituais de sacrifício, assim como também o ensino de que a idolatria tem de ser detestada, não pode ser suportada, tem que ser detestada. Presta atenção nessa frase: só há adoração se o Senhor for tido como único. Só há adoração onde o Senhor é tido como único. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Só há adoração. Presta atenção, porque você vem ao culto todo domingo, você está constantemente na casa do Senhor. Só há adoração onde Deus é o único ser adorado. Nossos contexto histórico hoje é um contexto que nós não adoramos o Baal velho, mas os Baalins nós gostamos de dar uma adorada de vez em quando. A gente tem medo de adorar o Baal velho, mas os Baalins passam despercebidos. Muitas das vezes parece que a sensação é que a gente está adorando a nós mesmos. Eu posso, eu quero, eu determino, eu exijo, né? E Deus está aqui para me servir, para me dar uma bênção, para isso, para que tudo é voltado para mim. O homem está se tornando o centro até do culto. Então não é adoração. Só há adoração onde o Senhor for tido como único. Está aqui, ó, Isaías 42:8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome.
A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. O Senhor não divide a glória dele com ninguém. Ele é único. Temos que entender isso. Fica bem claro em ambos os livros que a prosperidade da nação está ligada à sua fidelidade ao único que pode ser adorado. E a sua desgraça está também no desprezo que lhe for dado. Isto é muito claro em todo o contexto bíblico. Atento a isto, a igreja não pode. Israel estava voltando do cativeiro, tinha então que resolver o problema relacionado ao culto a Deus. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Israel só conseguiu abandonar a idolatria depois do cativeiro da Babilônia. Quanto tempo eles estavam na terra? E só conseguiram abandonar a idolatria depois do cativeiro da Babilônia. Eles entraram na terra prometida por volta do ano de 1450, para falar números redondos. Eles vão para o cativeiro da Babilônia no ano 586. Quanto tempo eles ficaram? Quase 1000 anos. Só conseguiram romper definitivamente, tanto que aqueles reis que nós estudamos, tantos postes ídolos que eles quebravam Israel, um quebrava, o outro construía, um quebrava, o outro construía. Adoravam a Deus, e a Baal, e ao bezerro, e etc, etc. Só romperam com a idolatria, e entenderam que o Senhor é o único Deus a quem deveria ser adorado, depois do retorno da Babilônia. Entenderam, não quer dizer que obedeceram. Seguindo, outro aspecto do conteúdo do livro. Aqui é só para uma comparação, como eles cobrem o mesmo período da história, 1 Crônicas com Samuel, 2 Samuel e 1 e 2 Reis. Então olha só aqui para um paralelo. Aqui Samuel e Reis, aqui Crônicas. Os dois escritos antes do cativeiro da Babilônia. Crônicas, as duas crônicas, tá? Pode incluir aqui. Escrito depois do cativeiro da Babilônia. Então, escrito por um profeta, Jeremias. Escrito por um sacerdote, Esdras. O foco era o trono dos reis terrestres. Aqui, era narrar a história. Aqui o foco era o trono terrestre, o templo do rei celeste. Interessante, né? Essa visão comparada. Tratam dos reis de Judá e Israel. Aqui trata apenas dos reis de Judá e ocasionalmente cita reis de Israel. Aqui os livros são escritos mais numa ótica política e régios, ou seja, dos reis. Aqui é escrito numa ótica eclesiástica e sacerdotal. Aqui a história narrada pelo foco, focando, né, os pecados de Davi, as lutas familiares. Aqui em Crônicas, a história é focada no compromisso real de Davi com Deus, sua coragem e sua integridade. Inclusive, Crônicas não registra os pecados de Davi, inclusive aquele do adultério dele com Batseba, está aqui registrado. Aqui, Davi e suas estratégias de guerra, o sangue que ele derramou dos inimigos. Aqui mostra sua preocupação, a preocupação de Davi com as coisas de Deus, culminando com o seu desejo de construir o templo. Então foca mais neste quadro espiritual. Irmãos, eu estou preocupado aqui com a coisa. Eu gosto sempre de terminar aqui, entre 7h30 e 7h40. 8h30 a 8h40. Obrigado. Ainda tem um quadro maravilhoso desse livro para eu mostrar aqui. Eu vou deixar para a aula que vem. Eu gosto sempre de usar minha didática aqui tem sido um livro por aula. Mas eu não posso pular umas coisas aqui. Eu tenho certeza que eu não posso. Então, fica para a aula que vem as lições do livro. Até aqui eu só estou dando o conteúdo histórico do livro.
Isso aqui, quando a gente vai fazer um sermão, na homilética chama o pano de fundo, para depois a gente tirar as boas lições da palavra do Senhor. Então, na quarta que vem, nós vamos dar sequência. Eu não pulo carnaval nem você. Eu não faço cruz de cinza na testa de quem pula, e nem a nossa igreja faz. Cruz na testa de quem pula carnaval, para aliviar a consciência. Então, quarta que vem nós vamos estar aqui dando sequência normal no nosso estudo, e eu conto com a presença de todos vocês. Não vai ter ninguém aqui com o pé inchado, muito pelo contrário, vai estar com os pés para cima aí no feriado, né? Vai estar até muito mais tranquilo. Uma vez, numa quarta-feira, eu encontrei uma moça no banco que estava descalça. Eu falei, mas o que foi que você está descalço? Ela falou assim, eu estou com o pé inchado de tanto que eu pulei carnaval. Você não foi, não? Eu falei, não. Claro que não. Tá doido? Né? Então, não sabia quem eu era, né? Então, pensa que todo mundo vai nisso, né? Então, irmãos, é um período, nós vamos ter o retiro espiritual. Esse retiro extremamente espiritual, nós vamos falar sobre santidade. Está vindo um jovem, o currículo dele é o melhor possível, em termos de formação, de piedade, de propósito, de trabalho. Ele é lá de Rio das Ostras, região dos Lagos, lá do Rio de Janeiro. Frank Brito está terminando o seu curso num seminário americano, reformado. É uma excelente referência. Espero que ele sirva, assim, de um grande instrumento nas mãos de Deus, no meio da nossa igreja, no meio dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. Espero que a igreja saiba aproveitar isso, indo lá, assistindo algumas palestras. Além das palestras, os jovens montaram toda a estrutura, vão ter 2 barracas de oração, uma para o sexo masculino e outra para o sexo feminino. Não é isso, Gustavo? Então, vamos ter ali oficinas, mostrando a centralidade da oração na nossa santificação, a centralidade da palavra de Deus na nossa santificação, a centralidade do jejum na nossa santificação. É um retiro espiritual. Então, mesmo que você não vá ficar inscrito os dias todos, desperta o seu coração para ir lá, participar durante o dia, ouvir as palestras, participar das oficinas. Nós vamos ter aí a ajuda do Átila, do Melquisedeque. Estaremos também dando oficina, o Frank estará dando oficina. Então, além das palestras, eu digo para os irmãos que é um grande momento. Aliás, vamos ter 2 grandes momentos aqui, 3 grandes momentos aqui na nossa igreja, até o mês de maio. Nós vamos, e eu vou ter que espichar um pouquinho mais, 4 grandes momentos. O acampamento agora, no feriado do carnaval, dia 23 e 24 de fevereiro, logo um fim de semana depois, nós vamos receber aqui um evento do Sínodo, que é da APECOM, antiga CNE, Comissão Nacional de Evangelização. Reverendo Antônio Carlos de Menezes, é o Toninho, conhecido na nossa igreja assim, excelente expositor da Bíblia, vai falar para a liderança no sábado à tarde, aqui do dia 23. À noite, ele vai falar no culto com toda a igreja, onde nós vamos ter a presença de todas as federações do nosso presbitério, e vai ser um culto com as igrejas do presbitério, todas as federações, de SAF, de adolescentes, de jovens, de UPH, de UCP. Nós vamos ter então um grande momento, 23 e 24 de fevereiro. Depois nós vamos ter início de maio, o seminário do Jaime Kemp, para os nossos jovens e adolescentes. Nós estamos investindo nesses jovens e nesses adolescentes. É um evento que vai acontecer aqui na nossa igreja, mas é aberta a toda a juventude da cidade.
vai falar sobre namoro, sobre noivado, sobre casamento e sobre sexo, que é assunto que nós vamos instruir a nossa juventude. E no aniversário da igreja, no final de maio, nós vamos receber o reverendo Abelardo Nogueira, aquele ex-padre que esteve conosco quando a igreja fez 60 anos. Alguém lembra dele aqui? O Abelardo? Ele da missão, Nossa Missão. Por sinal, ainda tem umas bíblias ali para comprar, né, para ajudar lá o projeto missionário dele. Está aqui na secretaria da igreja, faça isso. Então nós vamos recebê-lo como pregador do aniversário da igreja. Isso no primeiro semestre, nós temos essas atividades na nossa agenda. Orem por elas e vamos valorizar estas programações da nossa igreja. Ah, é? No final, bem lembrado, seu Dário, no final de março, a nossa semana da Páscoa, que nós vamos ter o culto da sexta-feira, das palavras da cruz, vamos ter domingo de manhã o culto da ressurreição, com aquela mostra da Páscoa, né? Igual nós fizemos ano passado, o Cordeiro Pascal, né? Para a gente ver como que era feita a Páscoa dos judeus lá no Antigo Testamento, que não tem mais relação hoje conosco. O coral vai estar apresentando a cantata de Páscoa, né? E muita coisa boa aí, né? Sobre dia 15 agora tem uma palestra com toda a liderança, né? E retorna aí as nossas aulas na sexta-feira de música, inclusive para as crianças de 7 a 12 anos. Abril, encontro de casais é abril, né? Já está agendado na nossa agenda aí da igreja. Ok, irmãos, vamos encerrar? Vamos ficar de pé? Agradeço ao pastor Francisco, nosso meio. Vem cá, pastor, ora aqui para nós. E com ele também está uma jovem ali que tem dado apoio lá no trabalho, né? Lá de Concepción. Então, na próxima quarta-feira, nós vamos ver as lições de Crônicas. Bem-vindo, pastor Francisco. Está retornando para São Paulo, vindo de Concepción, não é isso? Ele vai estar orando para nós, encerrando. E o pastor Francisco, orem sempre por ele. Ele também é um missionário da nossa igreja lá em Concepción, né, Paulo? É um missionário que a igreja tem abraçado ali em Concepción. Senhor, te damos graça por este momento, por esta noite, pelo dia que nos deste, por cada instante em que estiveste guiando nossos passos, orientando-nos através do teu Espírito Santo. Te damos graças, Senhor, pela oportunidade que tivemos agora de estudar um pouco mais da história que tu escreveste através dos profetas, colocando isso no teu livro sagrado para que nós agora nos guiássemos pela tua ação na vida de cada um do teu povo, nós mesmos agora, porque tuas palavras e as tuas ações, mesmo sejam diferentes, são atuais em nossa vida. Hoje temos todos os elementos que os antigos antepassados nossos, teu povo, passaram também. Por isso te damos graça, porque temos um guia seguro na tua palavra para contrarrestar, Senhor, os ataques dos inimigos, a dificuldade que o teu povo sofreu, Senhor. Mas nós temos a vantagem, a grande vantagem que nós vivemos agora sobre a tua graça. O perdão em Cristo Jesus nos redime de todas as nossas culpas e nos deixa o caminho livre para pregar o teu evangelho. Abençoa, Senhor, como igreja como tal. Coloque no coração de cada um de nós, do teu povo e da tua igreja aqui em especial, para que cada vez mais nós tomemos a sério, Senhor, a empreitada, o trabalho de levar com muito prazer o teu evangelho para aquelas pessoas que ainda não te conhecem. Abençoa, Senhor, a disposição dessa igreja, a visão missionária dessa igreja, para que assim, Senhor, a tua palavra seja difundida através dos missionários que esta igreja tem em todo esse tempo apoiado, Senhor. Bendiga, Senhor, a nossa viagem. Permita, Senhor, que nós completemos essa viagem com calma e toda a segurança até São Paulo. E nos coloquemos cada vez mais à disposição de Ti para servir-te no lugar que Tu nos chamaras, Senhor. Te agradeço por esta igreja, pela sua missão missionária, por cada um dos irmãos que tem orado por nós. Em nome de Jesus, teu Filho amado, que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Irmãos, está encerrado aqui o nosso
momento aqui de estudo da palavra de Deus.